Glória a Jesus, a paz do Senhor para todos os irmãos, amém, glória a Deus, alegria estarmos mais uma vez conectados, ligados na presença do Senhor, juntamente com você aí no seu lar, na sua residência, e hoje nós iremos trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje culto de instrução, iremos trazer o ensino da palavra de Deus. Queria que você nos acompanhasse e convidasse também os irmãos, os amigos a compartilhar também dessa live, amém? Faça isso para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar sobre o que é o inferno. Talvez algumas pessoas tenham uma visão errada, E nós estamos aprendendo sobre conhecimento. O conhecimento é importante que nós venhamos a conhecer as coisas espirituais, porque sem a falta do conhecimento, a Bíblia diz que o povo perece. O povo perece por falta de conhecimento. E nós queremos trazer uma instrução da parte de Deus nessa noite. Amém? Vamos orar e depois estaremos louvando a Deus. Bendito Deus, nosso Pai. Queremos, Senhor, te agradecer nesse momento pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez. Meu Deus, e assim transmitirmos, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, que através, Senhor, deste culto de ensino, meu Pai, nós possamos tirar, Senhor, dúvida, meu Deus, para que não venhamos a ser levados, Senhor, por toda sorte de engano, ventos de doutrina, Senhor, que tem surgido e confundido, Senhor, muitas mentes. Meu Deus, nos ajuda, que o Teu Espírito Santo possa nos dirigir, Senhor, em toda palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus. Pastora Rosilda, vem aqui. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias, glória a Jesus. Glória a Deus. Esse hino que nós iremos cantar, queremos louvar, fala sobre a dor da morte, Sabemos que quando nós falamos de inferno, nós não podemos também deixar de falar sobre a morte, porque é um dos destinos do homem ao passarmos dessa vida, Ao nós morrermos fisicamente. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Glória a Deus. A morte física é inevitável. Agora, a morte eterna pode ser evitada. Assim, nós viemos a entender a palavra do Senhor. Glória a Deus. A dor é a mesma em cada mortal. Glória a Deus. Começar de novo. A falha aqui, viu? A dor é a mesma em cada mortal. O medo da morte dia final, como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive esconder. Vivas com Deus agora.
tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e vivas com Deus. Morte morreu no lenho da cruz, e quem já venceu foi Cristo Jesus, com mãos estendidas, cheias de poder. Jesus na vida a todo que crê. Vivas com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e vivas com Deus. Entre a cruz e faça o que eu fiz. Aceite a Jesus e sejas feliz. A morte não tem os domínios seus na vida de quem já vives com Deus. Vivas com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e vivas com Deus. Vivas com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e vivas com Deus. Vivas com Deus. Vivas com Deus. Aleluia. Só depende de você, viu? Glória a Deus. Ele canta numa altura e eu não consigo levar, irmãos. Mas vamos louvar mais um louvor. Pelos olhos da fé. Nós sabemos que pela fé nós cremos que a palavra está se cumprindo, e pela fé nós somos salvos. Aleluia. É pela fé. Aleluia.
nós não estamos enganados, porque nós cremos, aleluia, que a palavra está se cumprindo e Jesus está voltando. Não estamos enganados, brevemente chegará esse dia esperado. Quem é salvo tem certeza de que a qualquer momento pode ser arrebatado. Aleluia. Ainda que o mundo não creia, isso não faz diferença para o crente em Jesus. É fiel quem nele creu, é fiel quem prometeu a vitória ao povo seu. Pelos olhos da fé eu contemplo a igreja da terra saindo, dando adeus ao mundo, esse povo alegre, cantando e subindo. Aleluia. Pelos olhos da fé vejo o céu se abrir e a igreja subir para ser coroada, receber galardão, porque a festa das bodas já está preparada. Aleluia. Não estamos preocupados com tal custo de vida e nem com a inflação. É problema do anticristo que virá como Messias para dar a solução. É contagem regressiva, é batalha decisiva, o momento é de atenção. Não se envolva com o mundo, porque o rei está voltando. Se prepara, meu irmão. Pelos olhos da fé eu contemplo a igreja da terra saindo, dando adeus ao mundo, esse povo alegre, cantando e subindo. Pelos olhos da fé vejo o céu se abrir e a igreja subir para ser coroada, receber galardão, porque a festa das bodas já está preparada. Pelos olhos da fé eu contemplo a igreja da terra saindo, é pela fé, dando adeus ao mundo, esse povo alegre, cantando e subindo. Pelos olhos da fé vejo o céu se abrir e a igreja subir para ser coroada, receber galardão, porque a festa das bodas já está preparada. Receber galardão, porque a festa das bodas já está preparada. Aleluia. Eita glória. Pastor está pedindo aqui o juízo final. É forte. Vamos louvar. Não tenho nenhuma cópia aqui, mas vamos louvar. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece, nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia da condenação do juízo final.
não enxerga a luz. Do que adianta a alta posição do homem se o seu pecado dia a dia consome, fazendo o que faz diante de Jesus? Do que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno te pode lançar? Desculpe-me, não tenho nada com seu viver, estou cumprindo ordem, meu dever, a pura verdade a todos falar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, meu dever, a pura verdade a todos falar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus está voltando e quer que todos venham se voltar e se arrepender, reconhecer que nós precisamos dele. Aleluia, nós somos dependentes do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluias. Temos louvado a Deus. Eu queria a sua atenção agora. Nós iremos entrar na ministração da palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu convido você a ler comigo um texto que se encontra em Oséias, capítulo de número 13, versículo de número 14. Glória a Deus. Oséias, fica depois de Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. Profeta Oséias, capítulo número 13, versículo 14, diz assim: Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Somente a parte A, só a parte A deste versículo. Eu quero ler novamente para você entender. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração. Bendito Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por nesse momento estar, Senhor, aqui diante, meu Deus, aleluia, da tua presença,
meu Deus, e para transmitir a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos dar graça, nos encher, falar, Senhor, por nosso intermédio, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós temos trazido algumas palavras, alguns estudos aqui, algumas instruções, ultimamente querendo trazer o conhecimento, o entendimento da palavra sobre alguns assuntos importantes, os pilares, da nossa fé. Nós temos falado sobre o conhecimento de Deus, nós temos falado sobre o Espírito Santo, sobre o poder da palavra, glória a Deus, alguns assuntos, nós já temos falado aqui. E uma coisa que me chamou a atenção esses dias, ouvindo um certo pastor, ele falar sobre o inferno, me chamou a atenção, porque como ele dizia, e é verdade, nós temos deixado este assunto de lado, temos deixado de falar sobre o inferno. E talvez você esteja se perguntando, e não é melhor falar do céu? Com certeza, mas se nós formos observar, quando Jesus ele estava aqui no seu ministério, ele pregou mais sobre o inferno do que propriamente o céu. E por que ele pregou a respeito do inferno? Para que o homem entendesse, o chamado de Deus, o propósito de Deus para a vida do homem, que é de salvar. E se Jesus ele veio para salvar, é porque o homem está condenado. Glória a Deus. E você precisa entender isso, que Jesus, o nome Jesus significa Salvador, porque ele veio para salvar o homem do seu pecado. Talvez algumas pessoas até se sintam uma pessoa boa, uma pessoa que não ache que é pecador, que viva politicamente, correta, vive uma vida correta, mas eu quero dizer que a pessoa é pecador não pelo fato dela errar, fazer algum pecado, chegar a cometer algum pecado, mas ela peca, na verdade, porque ela é pecadora, ela já nasceu pecadora. A Bíblia diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e assim esse pecado passou a todos os homens. Por isso a Bíblia diz que todos carecem da glória de Deus, todos foram destituídos da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E certa vez Jesus, ele falando para Nicodemos, ele, se eu não me engano, no versículo 17, capítulo 3 de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz que aquele que não crê já está condenado. Então o homem, ele já está condenado, e Jesus ele veio para salvar, para livrar. Agora, livrar de quê, Livrar de quê? Quando nós falamos de livramento, nós falamos, às vezes, nos lembramos de alguma dificuldade, de algo que está nos acontecendo, que nos causa incômodo, às vezes até uma questão de morte física, ou de um prejuízo, de algo que vem acontecer na nossa vida, e às vezes a gente fala disso, de um livramento. Só que Jesus ele veio nos livrar de muito mais do que um livramento físico, de uma morte física, mas de algo eterno, que não é apenas de um tempo, de um certo período, mas de uma eternidade. E o homem estava condenado, ou está, se ele não aceitar o Evangelho, se não aceitar as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. E ele vai continuar morto no seu pecado, porque na verdade a pessoa
ela já está condenada, né? Ela não precisa fazer nada para ser condenada, ela já está. O que ela precisa é receber a salvação. E no capítulo 3 de João, Jesus, ele falando para Nicodemos, ou melhor, João, né? É João que se expressa dessa forma. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E hoje o assunto que nós iremos tratar é exatamente o livramento dessa condenação que vai levar aqueles que não creem para o inferno. Infelizmente nós vamos ler ainda um texto que diz que o inferno, ele não foi criado, uma criação para o ser humano, não foi. A Bíblia diz que o inferno, ele foi criado para o diabo e os seus anjos, mas infelizmente irão todos aqueles que não querem nada com Deus, infelizmente, tá certo? E muitas pessoas têm banalizado a respeito desse tema. Muitas pessoas têm criado uma figura diferente, ou até negado. Nós vemos as pessoas negarem a existência do inferno. Nós vamos ver aqui, que a igreja do Novo Testamento, eles falavam muito a respeito do inferno. A doutrina do inferno parece ter sido um dos ensinos básicos para os novos convertidos da igreja primitiva. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, ele vai falar sobre um juízo eterno, como um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu quero até ler com você, para você entender melhor esse texto de Hebreus capítulo 6, de versículo 1 e 2. Veja o que ele diz assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então nós vemos aqui que a igreja primitiva, ela falava muito sobre a doutrina, né? A doutrina que fala do inferno. Nós vemos aqui que, em outras palavras, é um ensino fundamental apresentado, né, à vida cristã, que precisa ainda ser ensinado. Nós não podemos negar esse fato de que o inferno, irmãos, ele é real. Glória a Deus. Nós vemos aqui que nós podemos resumir os principais aspectos do ensino bíblico sobre o inferno em 5 preposições aqui, que nós vamos entender aqui, que o inferno é um lugar real criado por Deus, que é um lugar da punição justa, terrível e eterna. Vamos ver aqui também que a punição do inferno é retributiva e não corretiva. Nós vamos entender isso aqui. E que o diabo e seus anjos, ou melhor, que é para o diabo e seus anjos e os não salvos, e também o irrevogável destino do incrédulo na morte. E o inferno é governado por Deus, e o inferno é para a glória de Deus. Nós vamos entender isso bem direitinho, viu? É muito importante que você entenda. É importante que você entenda isso. Que muitas pessoas têm uma ideia, falando aqui de que o inferno é um lugar real. Algumas pessoas têm uma ideia errônea a respeito do inferno, que é a de que ele é apenas uma metáfora que se refere à infelicidade que nós experimentamos nessa vida. Você já ouviu alguém dizer
assim, uma expressão dessa forma aqui: a minha vida é um inferno. Você já ouviu alguém falar assim? Pois é, algumas pessoas têm essa ideia de que é algo que nós experimentamos aqui nessa terra. Outras coisas diz assim, em palavras que diz assim, que o inferno é aqui, ou as pessoas dizem que o inferno é a outra pessoa que faz a vida da pessoa ser o inferno. Mas nós vamos ver aqui que o inferno, irmãos, não é causado somente pela a crueldade dos seres humanos. O inferno é visto aqui, pelas pessoas, como um lado sombrio da vida, a tristeza e o sofrimento pelos quais as pessoas passam aqui. As pessoas entendem que é isso, que a sua vida é o inferno. E às vezes as pessoas sofrem tanto, passam uma dificuldade, que diz que se o inferno não for aqui, não sabe o que é inferno, Eles acham que o inferno é apenas um sofrimento que ele passa aqui. Mas, na verdade, irmão, não é nada disso. O inferno é um lugar real. É um lugar real. Não é uma metáfora, nem é um símbolo, nenhuma descrição da nossa desolação interior, dos nossos sofrimentos presentes. Não é nada disso. É um lugar com dimensões especiais, ou melhor, espaciais. É um espaço, É um lugar com dimensões espaciais, onde há um espaço, um lugar. E nós temos algumas referências aqui. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus falou, que é um lugar de tormento. Veja só, é um espaço, é um ambiente, é um lugar onde a pessoa irá se encontrar. Não é apenas uma descrição daquilo que nós passamos aqui nessa terra, mas é um espaço onde as pessoas irão estar, onde as pessoas irão viver uma eternidade. E nós vamos ver que uma vez a pessoa chegando a esse lugar, não tem como mais sair de lá. E nós vemos que o texto que nós vemos aqui, onde nós vemos essa referência, aqui que é em Lucas, que fala não é uma parábola, uma descrição do rico e Lázaro. Nós vemos aqui que ele fala que ele estava ali naquele lugar e era um lugar de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que significa um lugar, este lugar de tormento. Usando a palavra grega que significa lugar, da qual procede a nossa palavra topografia. Descreve lugares onde é estudado, onde demarca a topografia dos lugares da terra. A Bíblia nos diz, irmãos, que Judas Iscariote, ele foi também para um lugar, quando lá em Atos Apóstolos, os discípulos estavam falando a respeito de Judas, Atos 1 e 2, ou melhor, 1 e 25, estava descrevendo o lugar para o qual ele foi depois que ele morreu. Atos 1 e 25. Ele falando aqui de Matias, que estava agora tomando o lugar de Judas, ali, quando ele já tinha tirado a sua vida, ele diz: para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ele estava falando exatamente aqui de um lugar de tormento, onde ele seria atormentado pelo resto da sua vida, infelizmente, por não ter se arrependido e ter tirado a sua própria vida. Aleluia. O nome mais característico do inferno no Novo Testamento é Geena, uma palavra que tem uma história interessante. Ela se referia ao vale de Inom, fora de Jerusalém, no qual os israelitas, irmãos, queimavam seus filhos como sacrifício a Moloque.
nós vemos que era um lugar de atitudes perversas, de tristeza, de angústias. E nós vemos aqui que esse lugar no século I, ele se tornou um lugar, um depósito de lixo. Se tornou um depósito de lixo onde fala que ali queimava todo dia, ali aquele lixo, onde os detritos eram queimados dia e noite. E as pessoas dos dias de Jesus associavam com a fumaça, fedor e vermes, tudo que era detestável e imundo a esse lugar de sofrimento, ao inferno. Então, visto que o inferno é um lugar que ele foi criado por Deus, por ordem de Deus, o fogo eterno foi preparado, meu amigo, meu irmão, para o diabo e os seus anjos. Então, foi um lugar, é um lugar real que foi preparado, criado por Deus. Talvez algumas pessoas se espantem em nós afirmarmos, mas se você for observar que foi criado, como foi criado por Deus, para ser um lugar de prisão para o diabo. Muitas pessoas têm uma visão errada de achar que o inferno é um lugar onde Satanás irá reinar. Essa era uma visão que eu também tinha. Nós temos uma visão, o quê? De Satanás como alguém que seja aquela pessoa, né, de chifre, né? Aquela pessoa com aquela capa, com aquele tridente na mão, e à espera, aí as pessoas fazem essa imagem, né? Ele em uma porta, esperando as pessoas perdidas para espetar, lançá-lo para dentro do inferno ali do seu reino. Mas na verdade, meu irmão, meu amigo, não é bem assim. A Bíblia diz que o inferno foi criado por Deus, é uma prisão eterna, foi preparado por Deus para o diabo e os seus anjos. Às vezes a gente fala muito que as pessoas estão no inferno, mas eu creio que o inferno mesmo, onde as pessoas irão passar a eternidade, ainda não foi inaugurado. Na verdade, tem até algumas pessoas que não acreditam que as pessoas ainda estão aguardando o julgamento para serem lançados no inferno. E a Bíblia diz que isso se dará no julgamento final. E eu acredito, se você não crê assim, depois você deixa seu comentário, né? Que as pessoas que morrem, elas que morrem sem Cristo, que morrem sem Deus, afastadas da presença de Deus, desviadas, elas irão para um lugar que já começa esse tormento, ela já começa a ser angustiada, mas que ainda não é o final, né? Ainda não é o lugar onde ele irá passar a eternidade. Eu creio assim, que como um lugar onde, comparando com a justiça aqui da terra, quando a pessoa é presa, eu até já falei algumas vezes sobre isso, ela vai para uma captura, e ali ela já está presa, né? Ela já está presa, ela já começa a pagar pelo seu crime, só que ela vai esperar o julgamento para ser levada ao presídio. E eu creio que da mesma forma, o homem quando morre, ele está num lugar de sofrimento, que ainda não é o final, ele irá ser julgado, para depois ele receber a sua sentença, quando a Bíblia diz que no final, uns irão ressuscitar para a vida, que são os salvos, e outros irão ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno, que são os perdidos, que irão ser julgados. A Bíblia ela fala de julgamento tanto dos ímpios como julgamento da igreja. O julgamento da igreja não é para a condenação, sim para a entrega de galardões, né, de premiação. Irão receber segundo as suas obras que fizeram para o nome do Senhor, e irá passar
pelo crivo de Deus, irá passar pelo fogo e serão provados, né, se realmente foram obras que glorificaram a Deus. Mas a Bíblia fala da condenação dos ímpios, que é a condenação àqueles que estarão diante do grande trono branco. Glória a Deus. Então entenda, o inferno foi criado por Deus. O inferno não é um oásis ou um lugar onde o diabo irá fazer festa. Não é bem assim. A Bíblia diz que quando os demônios eles chegavam a ver Jesus, quando Jesus ia expulsar, se aproximavam deles, eles perguntavam a Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo? E eles pediam até para serem jogados em outro lugar, para não ir para o inferno. Eles não queriam ir para o inferno. O diabo, ele sabe que lhe resta pouco tempo, ele sabe que ele está sentenciado, mas ainda há esperança para o homem aqui na terra. O homem, ele pode ainda mudar a sua situação, a sua direção. É só entender que Jesus, ele veio para salvar. Então nós vamos ver aqui que outra coisa importante que nós devemos entender, que a punição do homem ir para o inferno, ela é justa, ela é terrível e é eterna. Não se espante em nós afirmarmos que o homem será punido. Infelizmente ele irá para o inferno. O desejo de Deus não é que o homem vá para o inferno. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas a punição, irmãos, essa punição é uma retribuição dos nossos pecados. O homem, ele pode ser livre, ele pode ser salvo. Essa punição, você não precisa sofrer essa punição, ninguém precisa sofrer. Você precisa aceitar o sacrifício de Jesus, que ele, mesmo sem nós conseguirmos a nossa justificação por esforços próprios, ele resolveu vir sofrer em nosso lugar, tomar os nossos pecados para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Então o homem não precisa ser punido. O inferno é um lugar de punição. Punição porque o homem é pecador, o homem é mau. Existem algumas ideias mais impopulares nos nossos dias. Nem todo tipo de punição é inaceitável, né? A punição corretiva destina a tornar o ofensor uma pessoa melhor. É bastante aceitável, né? Uma punição corretiva. Só que quando o homem ele for para o inferno, irmão, não é para o homem se corrigir. Existe aí uma teoria ainda se prega, né, sobre purgatório, que seria uma punição corretiva. As pessoas entendem que, eu entendi assim também, até aceitava essa doutrina, foi inventada essa doutrina, né, dentro do catolicismo, que a pessoa iria para um purgatório depois de morrer, ia expurgar os seus pecados, era como se estivesse sendo punido, e depois ela sairia corrigida, assim como os presídios prendem as pessoas para punir, e querendo corrigir, querendo reintegrar elas novamente à sociedade. Só, meu irmão, que depois que essa pessoa chegar no inferno, não tem mais como sair. Jesus deixou isso bem claro também, quando ele falou sobre o rico e Lázaro. O rico, quando ele estava lá em tormento, ele pediu para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e fosse refrescar a língua. E Lázaro disse, olha, ou melhor, o pai Abraão, né? Abraão disse que ele não podia passar para o outro lado, nem ele que estava lá, passar para o lado
de Lázaro, nem Lázaro passar para o lado que ele estava. E ele disse: olha, pois peça pelo menos para que vá avisar os meus irmãos, pois eu tenho irmãos na terra, para que eles não venham para esse lugar de tormento também. E ele disse: não, lá tem os profetas, que ouçam os profetas, né? Glória a Deus. Então não tem como a pessoa sair mais. Uma vez indo para esse lugar, a Bíblia diz que até foi cantado, né, que nessa noite, que depois da morte segue-se o juízo. Depois que o homem morre, meu irmão, não tem mais como. Os amigos podem ajudar até o cemitério, mas do cemitério para lá, meus irmãos, aí o negócio se torna mais sério. Infelizmente é assim. Nós vemos aqui que os movimentos politicamente corretos ainda não se empenharam por convencer os governos a tirar dos pais o direito de disciplinar os filhos, né? O propósito da disciplina é ensiná-los a não fazer o que é errado. Nossa esperança é que os nossos filhos aprenderão com experiências desagradáveis e não tenhamos de puni-los novamente. Então, a punição corretiva é isso. Às vezes a gente quer corrigir. A punição do inferno, ela é retributiva, não é corretiva. Ou melhor, o homem, quando for para o inferno, ele vai ser retribuído aquilo que ele fez. É uma retribuição. Em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E o salário é o que? É uma retribuição do trabalho, daquilo que a pessoa faz. Assim como o pecado também é a recompensa daquilo que as pessoas fazem. Então, ela não torna ninguém melhor. Nós vemos aqui que o sofrimento no inferno não produz nenhum benefício naqueles que estão sendo punidos ali. O inferno não é uma punição preventiva. Nós vemos aqui que, exceto no caso de que ouvir sobre ele agora, né? O inferno, você ouvir sobre o inferno, só vai lhe corrigir enquanto você ouvir agora. Enquanto você puder ouvir, aí você vai aprender, vai se corrigir de alguma coisa para não ir para esse lugar. E não pode chegar lá, tá certo? Então, nós só podemos nos corrigir enquanto estamos aqui. Depois que partirmos, então não há mais como. Então nós vemos aqui que quando Deus abrir os livros de julgamento e proclamar o destino final de todos, a punição anunciada será o que muitas pessoas odeiam e temem, acima de tudo: punição retributiva, imposta porque o errado é errado, viu, irmãos? Não tem esse negócio não. Hoje as pessoas estão aí pregando, né, fazendo a verdade mentira. O que é certo estão dizendo que é errado, o que é errado estão fazendo como certo. Mas tudo isso receberá a punição retributiva sobre tudo aquilo que as pessoas fizerem. Então, alguns sofrerão mais do que os outros. Existe esse grau, né, de sofrimento para cada um. A Bíblia diz, irmãos, que o juízo de Deus vai ser justo. Vai ser justo. Nós vamos ver aqui que a Escritura diz que todos os ímpios serão punidos, mas não com o mesmo grau. Alguns sofrerão mais do que os outros. Quanto maior a culpa, nós vamos ver que maior a penalidade. Deus lidará com os pecados cometidos na ignorância menos severamente do que lidará com os atos de desobediência consciente. Tem pessoas que pecaram inconscientemente, mas foram para o inferno, então vai sofrer certa punição. E aquelas pessoas que pecaram voluntariamente, esses receberão maior castigo. A Bíblia diz assim, aquele servo, porém, que conheceu
a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Não é pelo fato das pessoas acharem, né, que não fizeram, foram boas, né? Não é por isso que vai deixar de ir para o inferno. Não é pelo simples fato de se achar uma pessoa boa. Não. Nós vemos aqui que privilégios negligenciados aumentarão a penalidade recebida, irmãos. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas ouviram, mas não deram atenção, ignoraram. Há um perigo, né, das pessoas ignorar isso aí. E eu falo de pessoas que nasceram na fé, que são filhos de crentes, que nasceram e toda a sua vida, né, a sua família na igreja, mas eles sempre distante da presença de Deus, fazendo a sua vontade. Então esse aí é aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não fez como era para ser feito, não fez caso, negligenciou. Jesus ele diz assim, ó, Jesus ele deu uma advertência às cidades da Galiléia em que ele pregava e realizava milagres. Ele dizia assim, ó: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, né, para com a terra de Sodoma, do que para contigo, porque eles estavam vendo, Jesus ele estava ali no meio deles, estava anunciando a verdade, a salvação, mas eles estavam negligenciando. Nós vemos aqui que os escribas também, eles desfrutavam da exposição da escritura. Jesus estava ali diretamente com eles, mas eles eram hipócritas, estavam ali defendendo a sua avareza, a sua desonestidade, e Jesus ele diz que eles sofreriam um juízo muito mais severo, porque eles não estavam aceitando a palavra do Senhor Jesus. Então isso, irmãos, deve ser uma consideração, uma exortação, nos chama a atenção isso, tá certo? Que você considere isso, para que os cristãos, para que aqueles que estão na igreja, ou aqueles que são filhos de crente, não venham também negligenciar isso aí, porque nós vemos aqui que haverá um juízo severo. Glória a Deus. Então, outra coisa importante que nós temos que aprender é que o inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Todas as pessoas estão ouvindo falar, ouvem falar sobre o inferno, mas as pessoas não dão atenção, né? Nós vemos aqui que o inferno é também notoriamente para os ímpios, infelizmente. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas vai para lá aqueles que se esquecem de Deus, infelizmente. Nós vamos ver aqui alguns versículos, né? Glória a Deus. Apocalipse 20:10 diz que o diabo estará no inferno, dentro do lago de fogo e enxofre. Vamos ver aqui, Apocalipse 20, versículo 10.
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, foi preparado para o diabo. Ele não estará ali para fazer festa, para ali comandar ali os demônios, atormentar alguém, mas eles serão atormentados por toda a eternidade. Nós vemos aqui também que estarão acompanhados dos seus anjos. Mateus 25 e 41. Evangelho de Mateus 25 e 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aleluia. Que no presente estão guardados em algemas eternas para o juízo do grande dia. Isso quem falou foi Judas, versículo número 6, né? Judas é apenas versículo, né? Apenas um capítulo. Então esses demônios, eles já estão cientes, como eu até falei, que quando Jesus ia expulsá-los, eles já sabiam que estava determinado para eles. E eles até diziam: vieste nos atormentar antes do tempo. E eles rogavam, né, que não os mandasse sair para o abismo. Não queria ir para o abismo. E até pediram para ir para uma manada de porcos. E ali se precipitaram no mar. O inferno é para o diabo. Nós vemos, é para os anjos. Infelizmente também os homens irão para lá também, por se esquecerem de Deus. Nós vemos aqui Apocalipse 21 e 8. Apocalipse 21 e 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós vemos aí que o inferno foi preparado para o diabo, foi preparado para os seus anjos e também para todos aqueles que não querem nada com Deus, né? Isso aqui é todos aqueles que estão afastados de Deus. É uma relação grande. Infelizmente, não é a vontade de Deus, mas que as pessoas se convertam, né? Se convertam. Entretanto, né, não são apenas os ousadamente maus que estarão no inferno. Não é só as pessoas mais perversas. O apóstolo Paulo identifica para nós aqueles contra os quais Deus tomará vingança em chama de fogo. Quem são eles? Quem são esses monstros? Tem muitos que foram depravados, né? Na violência, de matar multidões. Como é que chama? Tem até um nome: genocidas, né? Foram grandes genocidas como Hitler, Stalin e outros que estão ainda hoje nos nossos dias, né, causando o terror em algumas nações, mas também todos os que não conhecem a Deus. Não é simplesmente pelo fato de ser essas pessoas depravadas, mas também aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Às vezes são até pessoas boas, são bons pais de famílias, são bons funcionários, né? Bons empregados, fazem as coisas corretas,
mas não querem nada com Deus, infelizmente. E essas pessoas, infelizmente, também estarão no inferno, se não se voltarem para Deus. Muitos deles são pessoas decentes, corretas, porém nunca creram em Cristo como seu Salvador. O problema está aí, tá certo? Que Jesus, ele veio porque não tinha ninguém bom, não tinha ninguém bonzinho aqui, todos eram maus. A Bíblia diz que o pecado, ele tocou o homem da planta do pé até o alto da cabeça, e a Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu nenhum justo sequer. Foi por isso que ele veio para salvar, para livrar o homem do inferno. Glória a Deus. Outra coisa é que o inferno é irrevogável, é um destino irrevogável, né? Diante da morte. É o irrevogável destino do incrédulo na morte. No dia do juízo, os corpos dos incrédulos ressuscitarão dos sepulcros. Pode estar espalhado, né? Porque a gente sabe que o corpo entra em decomposição e ele se torna pó. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó e ao pó ele tornaria. E quando o homem ele desce ao pó, às vezes se espalha. Tem parte, fragmentos, né, do corpo espalhado por todo lugar. Mas naquele dia, o corpo ele vai tomar forma novamente para receber a punição de Deus, né? Irá se apresentar ressuscitado, mas não com um corpo glorioso como a igreja, como os salvos irão receber. Vai ter essa diferença, né? Eles irão ter um corpo passível de sofrimento, enquanto que os salvos terão um corpo glorioso, um corpo parecido com o que Jesus ele recebeu quando ele foi ressuscitado. E nós vamos ver aqui, contudo, precisamos lembrar que a alma do incrédulo já está, né, no sofrimento. Não existe nenhuma terra de ninguém no universo, nenhuma sala de espera entre o céu e o inferno. Nós vemos aqui que eles estão já sofrendo, não tem esse negócio de estar no sono, não estão dormindo, estão já em sofrimento, infelizmente, né? Então não tem como revogar, não tem como mudar essa situação. Como nós falamos, uma vez caindo lá, irmãos, o destino está selado. A eternidade do homem, a nossa eternidade aqui, nós seres humanos, ela é construída aqui enquanto nós estamos em vida. É aqui onde nós escolhemos o nosso destino. A nossa eternidade vai depender das nossas escolhas, daquilo que nós resolvermos, e nós escolhermos. Ou o homem escolhe o caminho estreito para ir para o céu, ou ele vai continuar, não precisa mais fazer nada para ir para o inferno. Infelizmente, é só continuar como ele está, viu? É só continuar. Falando sobre isso, eu ouvi uma ilustração. Foi bem uma ilustração, foi um testemunho, né, de um pastor, que ele nasceu na fé, e ele dizendo que ele caminhando lá na cidade onde ele mora, alguém veio lhe entregar um folheto, essa literatura de evangelização, e ele recebeu, né, por gentileza, né, e quando ele pegou aquele folheto, ele foi olhar e estava lá escrito, né? O que fazer para ir para o inferno. E aquela literatura, ele disse que tinha umas 3 folhas, era um folheto, né? Era um folheto. E ele, curioso, ele abriu aquele folheto. E quando ele abriu aquele folheto, para a sua surpresa, não tinha nada escrito. Veja só. O tema era, o que fazer para ir para o inferno? E quando ele leu, ou ele abriu, não tinha nada.
E quando ele vira, tinha a conclusão lá, exatamente isso: você não precisa fazer nada para o inferno, é só continuar como está. E na conclusão ele explica, né, a condição do homem como pecador, vai explicar que o homem ele nasce no pecado e é pecador e ele precisa de salvação. Então, para o homem ir para o inferno, ele não precisa fazer nada, ele já está condenado. Então, o que ele precisa é receber a salvação da parte de Deus. E é isso, é por isso que nós temos que falar, temos que pregar a respeito desse assunto, para que as pessoas, né, ela entenda. A Bíblia diz que para o entendido, o caminho do céu é para cima, para se livrar do inferno que é para baixo, que é um lugar baixo, né? Que é um lugar de perdição, de tormento. Nós vamos encerrar aqui, concluindo aqui, falando que o inferno é governado por Deus e é para a glória de Deus. Precisamos enfatizar que o inferno é governado por Deus, pois existe uma ideia popular de que o inferno está, de algum modo, fora do alcance da presença de Deus, mas não é bem assim. Muitos acham que o inferno é como um repositório de lixo atômico, no qual Deus confinará os ímpios. Ele será lacrado, enterrado e esquecido, mas não é bem assim. As almas que estão naquele lugar pavoroso serão deixadas a mercê. Aqui as pessoas entendem assim, né? Que serão deixadas, né, à sua própria sorte. Mas não é dessa maneira. Nós vemos que o inferno é um lugar em que somente Deus governa. Não é um reino demoníaco, independente e absoluto. Deus é que tem o poder para lançar no inferno. Veja só, está lá em Lucas 2, é Deus que tem o poder de lançar a pessoa no inferno, não é o diabo não. Lucas 12:5, a autoridade de Deus, é governado por Deus, não é patrimônio do diabo não. Veja só, 12:5, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aqui Jesus estava se referindo a Deus, ao poder que ele tem sobre o inferno, a autoridade que ele tem. Foi Deus que criou, e criou como uma prisão para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não querem nada com Deus. E nós vamos ver que ele governa e preparou, e ele tem autoridade, ele está presente no inferno, pois os condenados são atormentados diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14:10, olha só esse versículo aí. Não é uma coisa alheia, não vai ficar no esquecimento, nem no esquecimento de quem estará lá, porque estará sendo atormentado, a lembrança de que perdeu a oportunidade de salvação. Apocalipse 14:10, olha só o que é que diz aí, ó. E também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturada no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Não ficará no esquecimento, mas estará, né, sendo visto. Deus irá acompanhar. Agora, nós vemos aqui, ó, que nem tudo está perdido. A vontade
aqui, glória a Deus, nem tudo está perdido, como eu quero dizer, que ainda há a oportunidade de salvação. Quando a Bíblia fala aqui que o diabo foi lançado, né, que a besta foi lançada também, é algo que foi profetizado, é algo que futuramente irá acontecer, e também os ímpios serão lançados, mas é algo ainda para o final de todas as coisas ainda, onde Deus irá estabelecer ali o juízo eterno sobre o diabo, sobre os anjos e todos os perdidos. Mas ainda há oportunidade, a porta da graça, ela ainda se encontra aberta, e você pode também encontrar salvação. Você pode ser livre ainda dessa condenação. Você que está afastado, você que está na dúvida, né? Não é bom você estar na dúvida, mas é você ter a confiança, a certeza. A Bíblia diz que Ele veio para salvar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê nele, né, não tem nenhuma condenação, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Tá certo? Então, o que nós precisamos é aceitar o que Jesus ele fez por nós. Nós temos que lembrar que o inferno ele existe para mostrar que Deus ele é um Deus justo e que Ele não se deixa escarnecer. Ninguém, aleluia, pode zombar de Deus e ficar impune. A justiça de Deus, irmãos, é uma justiça justa, e o homem ele não vai ter de que acusar Deus de nada. Deus ele tem dado tempo, e nós vemos que a paciência de Deus ela tem sido extremamente, bondosa para com o homem. Ele é misericordioso, bondoso e misericordioso é o nosso Deus, e Ele tem dado tempo ao homem se arrepender. Agora o homem é que tem negligenciado isso, e quando chegar aquele dia, não vai ter desculpa do homem dizer que não ouviu, de que ninguém falou, não teve ninguém que falasse. Mas Deus ele vai abrir os livros, e de todas as obras, de todas as situações, de todas as oportunidades que o homem teve, e vai mostrar que ele está ali é porque ele recusou a salvação. Porque na verdade Deus ele não vai punir o homem pelo tamanho do pecado do homem, mas pelo homem rejeitar a sua salvação. Porque o que Jesus fez, o seu sacrifício, é poderoso para perdoar o mais horrível, mais tamanho, tremendo, horrível pecado que o homem ele possa cometer. Não existe pecado que Deus ele não possa perdoar. O problema é que o homem ele não aceita, não quer receber, melhor dizendo, não quer receber o perdão da parte de Deus, não quer se converter para ser salvo. Glória a Deus. Então, que Deus ele possa nos abençoar, que você possa colocar isso no seu coração, tá certo? Que você possa nessa noite ter aprendido algo, ou tirado alguma dúvida, Qualquer coisa você deixa os comentários e a gente vai tentar esclarecer melhor, certo? Porque às vezes a gente passa assim por cima, do texto, e às vezes esquece de comentar algo, tá certo? Essa é a primeira parte. Nós ainda iremos falar a respeito, em outra oportunidade desse mesmo assunto, tá certo? Então, que você possa fazer os seus comentários, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, estamos felizes, alegres,
Glória a Deus, porque Deus, Ele tem sido misericordioso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu acredito que você também tem recebido da graça de Deus. Você está aí na sua casa, Deus tem lhe guardado, né? Glória a Deus, mesmo sem podermos estar juntos, mas a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, está aí sobre você, sobre a sua família. Nós vamos fazer uma oração, encerrando essa reunião. Glória a Deus. E quinta-feira, nesse mesmo horário, estaremos fazendo uma outra transmissão, louvando a Deus aqui juntamente com você. Amém? Então compartilhe essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Meu Deus, pelo privilégio de estarmos, Senhor, aqui transmitindo a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha usar de misericórdia, Senhor, para essas pessoas, meu Deus, que estão afastadas, que o Senhor venha abrir o seu entendimento, meu Deus, que eles possam, Senhor, se voltar, Senhor, para Ti, reconhecer, Senhor, a salvação que nos é oferecida, Senhor, pelo esse livramento. Meu Deus, nós sabemos, Senhor, como temos falado, que o Senhor quer livrar o homem, Senhor, que não é uma utopia, mas é uma realidade, Senhor, meu Deus, sobre a eternidade da alma do homem, Senhor, o lugar onde o homem estará, meu Deus, ou o céu ou o inferno, meu Deus, e que o Senhor venha despertar, Senhor, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão negligentes, meu Deus, afastados da Tua presença. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Livra, Senhor, também o Teu povo, Senhor, dessa enfermidade, Senhor, desse vírus. Que o Senhor venha trazer a saúde, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Pai. Abençoa toda a igreja, todo o Teu povo, todos aqueles, Senhor, que tiveram, Senhor, conectado, ouvindo, assistindo, meu Deus, atentamente. Meu Deus, recompensa cada um com as Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos.